Você está parado agora, com o celular na mão, e talvez pensando que força é aquela coisa óbvia. Levantar mais peso, ter o braço mais cheio, parecer mais definido no espelho. Só que existe um tipo de força que não aparece em foto, não se mede pelo tamanho da camiseta, muitas vezes, nem pelo quanto você coloca na barra. É a força que decide se você controla o próprio corpo quando está cansado, se você aguenta subir uma escada sem sentir as pernas falharem, se você mantém postura sem a lombar reclamar, se você consegue reagir rápido quando tropeça, se o seu corpo responde com estabilidade ou com desespero. É por isso que, quando alguém me pergunta qual é a forma mais honesta de descobrir a própria força real, eu não começo falando de academia. Eu começo falando de um teste simples, direto, sem desculpa e sem maquiagem. 30 segundos. 30 segundos parecem pouco. 30 segundos passam rápido quando você está rolando a tela, esperando a água ferver, escolhendo uma música. Mas 30 segundos, com o corpo na posição certa, revelam muita coisa. Revelam onde você treme. Revelam onde você perde o controle. Revelam onde você compensa. Revelam o ponto exato em que a sua mente diz já deu e o seu corpo confirma. E a verdade é que esse teste não é só sobre resistência. Ele é sobre a qualidade da sua força quando ela precisa ser usada de verdade. E o mais curioso é que, quando você coloca pessoas diferentes para fazerem, muita gente que parece forte falha cedo, enquanto outras, que ninguém apostaria, sustentam com firmeza e saem dali com a sensação de que o corpo está alinhado, pronto, inteiro. Eu quero que você faça comigo agora, ou pelo menos imagine fazendo, porque isso muda a maneira como você enxerga o próprio corpo. Não é um teste para humilhar ninguém, nem para provar que você é fraco. É um teste para mostrar a realidade com clareza, e clareza é libertadora, porque quando você sabe onde está, você sabe para onde ir. E a partir daqui, a ideia é simples. Você faz o teste, entende o resultado, entende porque falhou ou porque passou. Então aprende a subir de nível de um jeito prático, sem mistério e sem enrolação. Só que antes de qualquer plano, antes de qualquer promessa de em 7 dias, você precisa sentir na pele o que esses 30 segundos fazem. O teste que eu vou usar como base é a cadeira na parede. Se você nunca fez, você vai entender em segundos porque ela é tão honesta. Se você já fez, então você sabe. Não tem conversa, não tem truque, não tem como negociar. Você vai encostar as costas numa parede, deslizar até ficar como se estivesse sentado numa cadeira invisível e segurar a posição por 30 segundos. Só isso. Sem correr, sem pular, sem equipamento. Seu corpo, a parede e o relógio. E é justamente por ser tão simples que ele revela tanto. Agora, presta atenção, porque a execução é o que torna o teste justo. Se você faz torto, você não está medindo força real. Você está medindo quanto consegue compensar. Encosta as costas numa parede firme. Pés no chão, mais ou menos na largura do quadril, apontados para frente. Desce até as coxas ficarem paralelas ao chão, como se você estivesse sentado. O joelho fica mais ou menos alinhado com o tornozelo, sem avançar demais e sem cair para dentro. A lombar fica encostada, mas sem forçar um arco exagerado. O tronco fica estável. E o detalhe que quase ninguém respeita, você respira. Respira normal. Porque prender o ar é uma forma de trapacear por alguns segundos, e esses segundos viram um preço depois. Quando você está na posição certa, você sente. Você sente a coxa ascender, mas você também sente o core trabalhando para manter o tronco firme. Sente o glúteo tentando ajudar. Sente o pé buscando estabilidade no chão. E aí? Quando o cronômetro começa, acontece algo muito interessante. Nos primeiros 5 segundos, quase todo mundo acha que vai ser fácil. Nos 10 primeiros, o corpo ainda está negociando. Por volta de 15 segundos, a mente começa a sugerir pequenas saídas. Subir um pouco, ajustar o pé, aliviar a tensão. E se você não presta atenção, você faz essas microtrapaças sem perceber. Só que a cadeira na parede é cruelmente transparente. Qualquer alívio muda o teste inteiro. É nesse ponto que você entende porque isso é um teste de força real. Força real não é só conseguir produzir força máxima por um instante. É conseguir sustentar a força com controle. É conseguir ficar firme quando o corpo pede para fugir. É conseguir manter a técnica mesmo quando começa a queimar. A maioria das pessoas não falha porque não tem músculo.
Falha porque não tem base. Falha porque o corpo não está acostumado a manter tensão do jeito certo, no lugar certo, pelo tempo certo. E isso aparece em 30 segundos como se alguém acendesse uma luz dentro de você. É aqui que você perde. Talvez você esteja pensando, mas isso mede só a perna. Parece, mas não é bem assim. O que esse teste mostra é como seu sistema inteiro se organiza sob estresse. Se o joelho começa a colapsar para dentro, não é apenas quadríceps, é controle de quadril, glúteo médio, alinhamento. Se o calcanhar quer levantar, pode ser tornozelo rígido, pode ser falta de estabilidade. Se a lombar começa a reclamar, pode ser core fraco, pode ser posicionamento errado, pode ser o corpo tentando jogar a carga para um lugar que aguente mais. E cada uma dessas coisas é uma pista. O teste não está ali para te punir, ele está ali para te dar informação. E aí vem a parte que muita gente não espera. Quando você faz esse teste com honestidade, você começa a perceber que força não é uma coisa única. É um conjunto. Dá para ser forte de um jeito e fraco de outro. Dá para ter força em movimento, mas não ter força isométrica. Dá para levantar pesado, mas não sustentar o próprio corpo estável. Dá para fazer repetição rápida, mas não aguentar tensão contínua. E por isso esse teste é tão útil. Ele fecha a porta das desculpas. Ele não pergunta quanto você levanta. Ele pergunta quanto você sustenta. Se você puder, faz agora. 30 segundos. Sem romantizar e sem se destruir. Só faz, observa e guarda o resultado. E principalmente, guarda como você falhou. Se você falhou, foi tremor? Foi dor? Foi queimação? Foi falta de ar? Foi vontade de subir? Foi joelho desalinhando? Porque isso importa mais do que o número em si. O número é o placar. A forma como você chega nele é o diagnóstico. E se você não puder fazer agora, tudo bem. Mas imagina o cenário. Você desce, encosta, segura, e com 20 segundos, seu corpo começa a tremer. Ou com 12, você já quer escapar. Ou você passa os 30, mas com o joelho girando e o tronco descolando da parede. Cada uma dessas versões conta uma história diferente. E é exatamente essa história que a gente vai destrinchar a seguir, porque não adianta só fazer o teste e sair com fui mal ou fui bem. O valor real está em entender o que o teste está dizendo sobre você e como transformar isso em progresso rápido, daqueles que você sente no corpo na vida real. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como interpretar seu resultado de um jeito simples e honesto e como identificar o significado da sua falha sem ficar se comparando com ninguém, porque a comparação que importa aqui é com você mesmo. O seu corpo de hoje contra o seu corpo de daqui a alguns dias, quando você souber exatamente o que ajustar. No capítulo anterior você fez, ou pelo menos visualizou com clareza, o teste de 30 segundos e percebeu que ele não é só um desafio de pernas. Ele é um espelho. Mostra onde você perde alinhamento, onde você treme, onde você começa a negociar com a postura. Agora vem a parte que transforma esse espelho em ferramenta. Interpretar o resultado sem drama e sem auto-engano. Porque o número, sozinho, é só uma foto. O que realmente muda seu corpo é entender o que aquela foto revela e qual é o próximo passo mais inteligente. A primeira coisa é colocar seu tempo em perspectiva. Se você ficou abaixo de 10 segundos mantendo a posição correta, isso normalmente indica uma base frágil de resistência isométrica ou uma execução ainda confusa. Muita gente desce torto, prende a respiração, deixa o joelho cair para dentro, quando sente desconforto, culpa a falta de força. Só que, na prática, esse resultado costuma ser um convite para ajustar técnica e treinar o básico com mais consciência. Se você ficou entre 11 e 20 segundos com boa postura, você está naquele ponto interessante em que o corpo já tem algo para oferecer, mas ainda não tem consistência. É o tipo de nível em que a evolução pode ser muito rápida porque falta pouco para o sistema entender o padrão. Se você ficou entre 21 e 30 segundos sem trapacear, isso é um sinal de boa base. Você provavelmente tem controle de tronco, alinhamento razoável e tolerância à fadiga local. E se você passou de 30 segundos com tranquilidade, ótimo! Mas aí o teste, para você, precisa ser progressão. Não porque você é melhor, e sim porque o corpo precisa de um estímulo que o desafie para continuar revelando pontos cegos. Só que tempo não é o único placar. O segundo placar é o tipo de falha. E aqui é onde a maioria das pessoas aprende mais em 5 segundos do que meses de treino aleatório.
Se você falhou porque a coxa queimou como se estivesse pegando fogo, isso costuma ser menos sobre fraqueza pura e mais sobre resistência muscular local e adaptação metabólica. Sua musculatura até consegue produzir força, mas não gosta de manter tensão contínua. Se o que aconteceu foi um tremor forte e descontrolado, principalmente no começo, o tremor está te contando sobre estabilidade e coordenação. É como se o corpo estivesse tentando achar o caminho certo para distribuir a carga, mas encontrasse interferência. Se a sua falha veio como uma sensação de que o joelho estava fugindo para dentro ou para fora, isso aponta para controle de quadril e alinhamento, muitas vezes com glúteos e estabilizadores trabalhando abaixo do que deveriam. E se você sentiu dor aguda, não a queimação muscular, mas dor pontuda, especialmente no joelho ou na lombar, isso é um sinal para parar e investigar. Pode ser técnica errada, pode ser mobilidade limitada, pode ser sobrecarga em uma articulação que está compensando algo. Repara como isso muda o jogo. Não é aguentei pouco, então sou fraco. É falhei desse jeito, então meu corpo tem essa lacuna específica. E lacuna específica é uma boa notícia, porque dá para atacar com precisão. Por exemplo, 2 pessoas podem fazer 12 segundos. Uma falha por queimação pura, mas mantém tudo alinhado. A outra falha porque o joelho colapsa e a lombar sai da parede. O tempo é igual, mas o caminho é diferente. A primeira precisa de mais tolerância ao esforço e progressões graduais. A segunda precisa de técnica, controle e fortalecimento de estabilizadores. Se as duas treinarem qualquer coisa, vão evoluir devagar. Se cada uma treinar o que o teste revelou, vão evoluir rápido. Agora, vamos falar dos erros que mais distorcem o resultado, porque se você quer que esse teste seja honesto, você precisa eliminar as trapaças invisíveis. A primeira trapaça é subir alguns centímetros quando começa a ficar difícil. Parece pouco, mas muda tudo. O ângulo do joelho diminui e a carga no quadríceps cai. A segunda trapaça é levar os pés longe demais da parede para sentir menos. Isso joga parte do esforço para um lugar diferente e pode sobrecarregar o joelho. A terceira é deixar o tronco solto, como se você estivesse pendurado na parede, e não ativo. Nesse caso, você não está medindo seu controle, está só buscando apoio. E a quarta trapaça é prender o ar e virar um balão. Por alguns segundos você se sente mais firme, mas você está mascarando instabilidade com pressão interna. Respiração tranquila é um filtro de honestidade. Se você consegue respirar e manter a postura, seu controle é real. Se você quer um jeito simples de saber se sua execução valeu, usa 3 sinais: costas encostadas sem ficar escapando, joelhos alinhados na direção do pé, sem cair para dentro, e respiração fluindo, sem desespero. Se qualquer um desses sinais se perde, você não precisa se punir. Você precisa anotar, porque a anotação vira estratégia, e estratégia vira evolução. Talvez o mais interessante seja entender que, nesse teste, existem 3 perfis muito comuns. O primeiro é o perfil aparência forte. A pessoa tem massa muscular, às vezes treina pesado, mas falha cedo porque não consegue sustentar tensão com técnica. Ela é boa em produzir força por pouco tempo, mas não é boa em organizar o corpo sob fadiga. O segundo é o perfil controle silencioso. Não parece tão forte, mas sustenta bem porque tem base de estabilidade, boa mecânica e uma relação melhor com o desconforto. O corpo dela distribui carga sem entrar em pânico. O terceiro é o perfil guerreiro desorganizado. Aguenta até um tempo razoável, mas com compensações claras. Sai do teste com dor em lugar errado, joelho torto, lombar reclamando e acha que foi vitória só porque não desistiu. Esse terceiro perfil é o que mais precisa de ajuste, porque ele confunde esforço com qualidade. E força real é qualidade sob esforço. Se você se enxergou em algum desses perfis, não transforma isso em rótulo. Usa como mapa, porque o mapa agora vai te levar a escolhas muito simples. Se você falhou por queimação, você vai trabalhar progressões de tempo e intervalos inteligentes. Se você falhou por tremor e perda de alinhamento, você vai fortalecer estabilizadores, desacelerar o movimento e treinar controle. Se você sentiu dor articular, você vai reduzir a amplitude, ajustar o posicionamento, se necessário, buscar avaliação. Não existe um único treino mágico. Existe o treino que conversa com a sua falha. E aqui entra um detalhe que quase ninguém faz, mas que muda tudo. Repetir o teste com um pequeno ajuste para confirmar o diagnóstico.
Se você falhou porque o joelho caiu para dentro, faz mais uma tentativa com atenção total em empurrar o joelho levemente para fora, alinhando com o pé e ativando o glúteo. Se você falhou porque a lombar saiu da parede, faz uma tentativa pensando em costelas para baixo e abdômen firme, sem prender a respiração. Muitas vezes, só esse ajuste já te dá mais segundos. E quando isso acontece, você prova para si mesmo que o problema não era a falta de força no sentido genérico, era a organização. E organização se treina. Agora, sobre comparação, esquece o vídeo de alguém aguentando 2 minutos. O seu parâmetro é consistência e progresso. Uma meta realista e poderosa é manter 30 segundos com técnica perfeita, respirando, sem tremor descontrolado. Quando você chega nisso, você não só passou no teste, você construiu uma base que aparece em coisas do dia a dia e também melhora seu treino. E se você já passou, a meta muda para uma versão mais difícil, não para inflar ego, mas para continuar enxergando onde ainda existe margem. E se você quiser deixar isso ainda mais objetivo, use um detalhe simples, nota de qualidade de 0 a 10. 0 é quando você nem consegue ficar na posição. 10 é quando você fica com técnica impecável, respirando e sem desalinhar nada. Às vezes alguém faz 25 segundos, mas com qualidade 4. Outra pessoa faz 18, mas com qualidade 8. Quem você acha que está mais perto da força real? A qualidade alta é o alicerce que permite aumentar o tempo sem quebrar o corpo. E é exatamente isso que vamos priorizar. Primeiro qualidade, depois duração, depois progressão. Então, o que eu quero que você faça agora é simples. Guarda seu tempo e escreve mentalmente ou no papel qual foi seu tipo de falha. Queimação e vontade de subir, tremor e joelho caindo, lombar reclamando, falta de ar. Isso é o seu ponto de partida. Porque a partir do próximo capítulo, em vez de ficar te dando teoria, eu vou transformar esse diagnóstico em um plano curto, direto, de 1 a 2 semanas, que te coloca no controle. E quando você voltar para o teste depois de alguns dias, você vai sentir a diferença não só no relógio, mas na forma como seu corpo responde. Mais estável, mais organizado, mais forte de verdade. Você já tem o diagnóstico. Você já sabe quanto tempo aguentou e, mais importante, como você falhou. Agora a única pergunta útil é: o que fazer com essa informação? Porque a diferença entre alguém que melhora em 1 semana e alguém que fica patinando por meses não é força de vontade. É direção. Quando você treina sem direção, você cansa e não entende por quê. Quando você treina com direção, você sente o corpo encaixando, como se cada dia fosse um pequeno ajuste que se soma. E é isso que a gente vai fazer aqui. Pegar aqueles 30 segundos e transformar em progresso rápido, mensurável, principalmente seguro. O primeiro princípio é simples. Você não precisa ficar gigante para passar no teste. Você precisa ficar consistente. O corpo melhora quando ele repete o padrão certo com um nível de desafio que é suficiente para estimular, mas não suficiente para quebrar. Por isso, o plano que eu vou te passar não é um castigo. Não é uma rotina de 1 hora. É um protocolo curto que você consegue encaixar na semana e que conversa diretamente com o que o teste revelou. Se você fizer do jeito certo, você vai perceber 2 mudanças muito claras. O tremor diminui e a sensação de desespero demora mais para aparecer. Isso, por si só, já te dá segundos. E segundos, aqui, são um sinal de que seu corpo está aprendendo. A estrutura vai ser dia sim, dia não. 4 sessões em 7 dias, com 2 minutos de atenção valendo mais do que 20 minutos de pressa. Em cada sessão, você vai treinar a própria cadeira na parede como exercício principal, mas de um jeito inteligente. Você não vai tentar se destruir em uma única série. Você vai acumular tempo de qualidade. Encosta na parede, desce até a posição correta e segura até perto do seu limite técnico. Limite técnico, não limite de sofrimento. Quando a postura começa a quebrar de verdade, você para. Descansa entre 60 e 90 segundos. E repete mais 2 vezes. 3 séries. Se na primeira semana você acumulou, por exemplo, 12 segundos, depois 10, depois 9, tudo bem. O objetivo é que, sessão a sessão, esses números subam ou, no mínimo, a qualidade suba. E a qualidade é o que vai fazer o corpo confiar no padrão. Logo depois, você vai fazer um agachamento lento,
sem peso ou com pouco peso, só para ensinar o corpo a controlar a descida. O segredo é a cadência, 3 segundos descendo, uma pausa curta lá embaixo, sobe controlado, 8 repetições, 3 séries. Isso faz uma coisa que muita gente ignora. Fortalece o controle, não só a força. A cadeira na parede é isométrica. O agachamento lento dá para o corpo o mapa de como entrar e sair da posição sem colapsar o joelho e sem jogar tudo para a lombar. Se você percebeu no teste que o joelho queria cair para dentro, é aqui que você treina o alinhamento com calma, olhando para a direção do pé, sentindo o glúteo ativar. Sem pressa, porque pressa é onde nasce a compensação. A terceira peça é a ponte de glúteo. Parece simples, e é simples mesmo, e por isso funciona. Deita, pés no chão, empurra o quadril para cima e segura um segundo lá em cima, sentindo o glúteo de verdade, não lombar. 12 repetições, 3 séries. Esse exercício é um antídoto para quem depende demais da coxa e esquece que o quadril estabiliza muita coisa. Quando o glúteo acorda, o joelho agradece. E quando o joelho agradece, sua cadeira na parede fica mais estável e menos dolorida. A quarta peça é uma prancha curta, só para ensinar o tronco a ficar firme sem exagero. Você vai fazer 3 séries de 20 a 30 segundos, respirando. Não precisa sofrer aqui. A prancha entra como apoio, porque muita gente no teste perde a parede não por falta de perna, mas porque o tronco não consegue ficar organizado. Se você sentiu a lombar reclamando, isso é ainda mais importante. O objetivo não é aguentar mais, é aguentar certo. Você vai sentir abdômen e costelas se encaixando, como se o tronco virasse uma peça única. Quanto mais o tronco vira uma peça única, menos você joga esforço para lugares errados. No fim, você vai gastar 2 minutos com mobilidade simples. Tornozelo e quadril. Não é aula longa, é o mínimo para melhorar a posição. Um tornozelo travado te obriga a compensar. Um quadril duro te empurra para uma postura ruim. E uma postura ruim faz você falhar cedo. Então você faz um movimento de joelho em direção à parede para soltar o tornozelo e alguns balanços leves de quadril. Sem dor, só para dar amplitude. Esse detalhe parece pequeno, mas ele é o tipo de coisa que, em uma semana, muda a sensação do teste. Agora, se você quer personalizar sem complicar, usa a falha como guia. Se sua falha foi queimação pura e você simplesmente apagou, sua missão é aumentar o tempo total acumulado na cadeira sem quebrar técnica. Isso significa que, além das 3 séries, você pode fazer uma 4ª série mais curta, só para somar segundos. Se sua falha foi tremor e descontrole, sua missão é reduzir a amplitude no começo. Sobe alguns centímetros e prioriza a estabilidade, como se você estivesse treinando o corpo a ficar sólido antes de descer mais. Se sua falha foi joelho caindo para dentro, sua missão é qualidade, menos tempo, mas joelho alinhado, pé firme, glúteo ativo. E se sua falha envolveu dor articular, sua missão é adaptar, ângulo mais alto, menos carga e foco total em execução confortável. Dor não é medalha, dor é informação para ajustar. No dia 7, você vai repetir o teste de 30 segundos exatamente como no início. Mesmo lugar, mesma parede, mesma regra. E aqui está o truque mental que deixa isso leve. Você não está tentando provar nada. Você está coletando dados. Você só quer ver se o corpo respondeu. Em muita gente, a diferença não aparece como um salto enorme de tempo. Às vezes aparece como um tremor menor, uma postura mais sólida, uma respiração menos desesperada. E isso já é vitória, porque é a base. Quando a base melhora, o tempo vem como consequência. Se você já estava no nível de 21 a 30 segundos, a progressão é simples. Coloca um desafio extra. Pode-se segurar um pequeno peso no colo na cadeira na parede, ou fazer a prancha com toque no ombro bem controlado, ou fazer o agachamento lento com uma pausa mais longa embaixo. O objetivo é o mesmo, manter técnica e aumentar demanda. E, de novo, sem pressa. O corpo aprende quando você dá um problema que ele consegue resolver com qualidade. E tem um detalhe final que faz muita gente destravar: recuperação. Se você dormir mal e treinar cansado todo dia, seu teste não melhora porque seu sistema não consolida. Então, nessa semana, tenta fazer o básico bem feito: água, proteína suficiente, sono decente. Não precisa virar atleta. Só precisa não sabotar o próprio corpo.
Porque força real não se constrói só com esforço, ela se constrói com repetição e recuperação. Quando você fechar essa semana e fizer o teste de novo, você vai perceber algo que é difícil explicar para quem nunca prestou atenção. A posição parece mais sua. Como se o corpo parasse de brigar com a postura e começasse a aceitar. E esse é o sinal mais claro de que você está ficando forte de verdade. Não é só aguentar mais, é aguentar com menos desperdício. É controlar em vez de sobreviver. Então faz assim. Aplica as 4 sessões, repete o teste no 7º dia e, quando você tiver um novo tempo, compara não só o número, mas o corpo. Tremer menos, joelhos mais alinhados, respiração mais calma, menos dor em lugar errado. Se sim, você está no caminho certo. E a partir daí, é só continuar por mais uma semana com progressão pequena, porque quando seu corpo aprende a ficar sólido por 30 segundos, ele começa a pedir desafios maiores. E é exatamente aí que a força real deixa de ser um conceito e vira uma sensação concreta, daquelas que você leva para a vida.